No estado de Mato Grosso do Sul, realizaremos 13 conferências e finalizaremos com a conferência estadual em fevereiro de 2018. Conclamamos a todos os pós-graduandos a estarem conosco nessas conferências, uma vez que estarão aqui neste evento, fazendo discussões importantes para que nós tenhamos condições de perspectivar as políticas de formação de professores. O que nós desejamos, aquilo que nós estamos lutando e aquilo que deve ser efetivado no campo da formação de professores. Então, parabéns a todos vocês, organizadores, especialmente Jacira e Antônio Osório, que estão à frente do programa e deste evento. Quero, assim, também cumprimentar os nossos colegas de outras universidades, o João, que veio da UFG para brilhantar este evento. Parabéns a todos e que tenhamos um excelente evento. Boa noite. Boa noite. Está muito fraco esse boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar, inicialmente, os nossos dançarinos pela apresentação e pela experiência, pela prática. O próprio título fala, é prática. A prática de ser cerimonialista, mesmo não tendo a formação própria para isso, mas parabéns pela coragem de estar ajudando a formalização deste evento. Isso mostra o perfil de um doutor, o perfil de um profissional na área de educação, na área de ciência, tecnologia e inovação. Então, parabéns, e a gente espera que a educação seja leve como essa dança, né? Como esses dançarinos, sem muitas sequências rígidas, mas uma educação flexível, adaptativa e que realmente forme profissionais qualificados para a área de educação, na área de docência e na área profissional. Quero cumprimentar a professora Jacira, coordenadora do evento, presidente do comitê científico. Parabéns, professora, pela organização deste evento. Quero cumprimentar os programas de pós-graduação, o nosso anfitrião, Antônio Osório, professor Antônio Osório, por receber os nossos 3 outros coordenadores, a professora Celi, o professor Heitor, e a professora da UFGD, que não pôde estar presente. Parabéns, ela está aqui não chegou, né? Parabéns por essa realização deste evento. A professora Celi estava falando que é o único estado que faz um evento desse com uma parceria com a AMPEI. Então, isso mostra os programas de pós-graduação, junto com o corpo docente. Quero aqui cumprimentar todos os alunos de graduação, mestrado, doutorado, da UFMS, em especial da educação. Então, assim, essa integração entre o local, com a abrangência da AMPEI estadual e a questão do Centro-Oeste e nacional, que a gente consegue fortalecer. E aí mostra, professor Antônio Osório, a grandeza de um trabalho, de uma trajetória. Eu lembro que 2, 3 anos atrás, como presidente da Fundect, onde eu estava naquele momento, nós tínhamos 2 programas nível 5 em Mato Grosso do Sul. Tá? E quais eram? Um é de agronomia da UFGD e o outro era de ecologia e conservação da UFMS. Hoje nós temos 10 programas nível 5 da UFGD. Entre esses 10, 3 são da educação. Então, isso mostra a sinergia, essa congruência entre os pesquisadores para fortalecer. Mostra também que nós estamos no caminho certo. Então, o Estado de Mato Grosso do Sul tem que incentivar a pós-graduação, fortalecer a pós-graduação. Não pode... Hoje foi a abertura da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que coincide com esses 2 grandes eventos de vocês. Tem uma semana no Brasil inteiro, é uma festa, a partir do mês de outubro dessa data até novembro, várias atividades na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. O que não pode é encarar a ciência, tecnologia e inovação como um gasto público. Ela tem que ser encarada como investimento público. E é esse teor, é essa trajetória que nós, reitores das universidades, pró-reitores do Brasil inteiro, estamos mostrando para os nossos gestores públicos esse desafio. Tá? Além do desafio de formar professores,
esse ser um cientista, com todas as dificuldades que nós estamos tendo do ponto de vista de pesquisar no Brasil atualmente, mas a gente tem um sonho e é isso que move esse potencial nosso da educação. Vocês estão tratando uma temática totalmente estratégica, professor João, parabenizar e agradecer a tua presença aqui no Mato Grosso do Sul e na UFMS, a temática de formação de professores. Tá? Então, isso é uma grandeza. Nós temos que ter um enfrentamento forte com as políticas municipais, estaduais e federal. O que depender da UFMS, nós estamos à disposição. Quero aí agradecer a participação, o envolvimento da Ordália. A Ordália hoje me ligou, falou: Turini, é muito importante para a UFMS a tua presença, para fortalecer a formação de professores, fortalecer a faculdade de educação e, ao mesmo tempo, prestigiar esse conceito que nós alcançamos no Mato Grosso do Sul, conceito 5. Eu lembro que 2 anos atrás estava falando, eram 2 desafios, no mínimo, que vocês tinham, que era ter uma faculdade de educação, porque era o CCHS aqui no UFMS, então hoje vocês têm uma faculdade de educação, e éramos ter um conceito 5 do programa para começar a internacionalização mais forte. Então, nesse momento, 2017, 2 grandes desafios que vocês tinham, que é a educação aqui no UFMS, são possíveis, são práticos, e agora tem que trabalhar, se planejar muito bem, para que daqui a 4 anos, nosso desafio agora é ter um conceito 6, tá? O Antônio Osório falou que não está longe, quase que a UFMS consegue esse conceito 6. No Mato Grosso do Sul, nós temos só um conceito 6 hoje, que é o nosso programa de ecologia e conservação, que era 5, que passou para 6. Então, isso é um trabalho de equipe, é um trabalho institucional e um trabalho de conexão entre os pesquisadores das instituições do Mato Grosso do Sul. Então, quero parabenizar a UFMS, a UFGD, ao EMES e ao CDB, parabenizar também o evento que vocês estão tendo lá do Saber em Ação. É importantíssimo essa conexão, o UFMS, o CDB, o EMES. O EMES nós estamos tendo hoje, ontem e hoje, a Rota Bioceânica, a RILA, que é um evento que juntou Mato Grosso do Sul, junto com o Paraguai, junto com o Chile e junto com a Argentina, para discutir um grande projeto para conexão internacional com os nossos países, para desenvolvimento econômico e social do Brasil e desses países parceiros. Então, parabéns, um bom evento para vocês, que aproveitem bastante essa conexão em rede com as universidades e que a gente consiga, os nossos alunos aí, ter uma eficiência rápida no cumprimento dos trabalhos de mestrado e doutorado, e aí serem profissionais, quem sabe, um orgulho de trabalhar na UFMS, na UEMES, na UCDB e na UFGD como professores, para fortalecer a nossa educação em Mato Grosso do Sul. Então, um abraço e bom evento a todos. Em nome dos alunos do programa de pós-graduação, gostaríamos de agradecer à professora Jacira, ao professor Dr. Antônio Carlos Osório e à professora Karina por oportunizar o desenvolver deste evento estou nervoso para falar isso, mas que é um pouco emocionante, e por acreditar na gente, que a gente ia conseguir fazer esse evento mesmo sem apoio, e lutando, e isso é formação de professores. Parabéns a vocês, em nome dos discentes da pós-graduação. Convido agora a professora doutora Jacira para fazer a abertura oficial do evento. Declaramos aberto o 7º encontro dos programas de pós-graduação em educação e o 3º seminário da AMPAE em Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos e aproveitem muito este evento, porque ele vai marcar uma história nova na UFMS no programa de pós-graduação em educação, com certeza. Sejam bem-vindos. Damos por encerrada as solenidades. Muito obrigados a todos que estavam na mesa. Oi?
Convidamos agora a professora doutora Karina Elizabeth Maciel, coordenadora do 7º Encontro de Políticas e Práticas de Formação de Professores e presidente da ANPAI Estadual, e a professora doutora Celi Correia Neves, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, para fazer a mediação da mesa. Gostaríamos de deixar alguns recados. Pedimos a todos os presentes que deixem o celular no silencioso para que não atrapalhe a mesa. Informamos que o credenciamento funciona de 7h30 às 11h30 e de 1h30 às 4h30 todos os dias. Neste momento da palestra, o credenciamento está fechado. E anunciamos que amanhã as atividades iniciam às 8 horas da manhã. E pedimos aos alunos de pedagogia do diurno e do noturno a colaboração de permanecer na palestra, pois a lista de presença desta palestra só estará disponível após o final da palestra, ok? Então, após a palestra, na saída terá a lista de presença para os alunos da pedagogia. Agora eu convido a professora doutora Karina para fazer a mediação da mesa. Obrigada. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Eu acho que eu vou desligar isso. Melhorou? Melhorou, né? É muito importante essa união entre os programas de pós-graduação em educação, né? Isso faz toda a diferença, inclusive nas práticas, na troca de conhecimentos, né? Enfim, e eu gostaria de agradecer a presença da professora Vilma. Por favor, professora Vilma. Ela é a vice-diretora da ANPAI do Estado de Mato Grosso do Sul, né? Uma salva de palmas. E ela foi muito parceira para a realização desse evento, que é também da ANPAI, né? Então, e a gente está super feliz porque hoje nós temos o presidente nacional, a vice-presidente regional, a professora Regina Sestari, eu, enquanto diretora da seção estadual, da ANPAI estadual, do Estado de Mato Grosso do Sul, e a professora Vilma também, né? E a professora Celi, nossa parceira também dos eventos, como a professora Jacira já falou. Bom, vou apresentar o nosso palestrante de hoje. O professor João Ferreira de Oliveira possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, e pós-doutorado em Educação pela USP. É professor associado 4 da UFG, é presidente da ANPAI, Associação Nacional de Políticas e Administração de Educação, biênio 2015-2017 e 2017 e 2019. Integra o Grupo Assessor Especial da Diretoria de Relações Internacionais, DRI-CAPES, desde 2016. É bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 1C, na área da educação. Na verdade, ele pediu para cortar mais da metade do currículo dele, do resumo, né, para abreviar a apresentação, mas tem muito mais coisa para falar sobre ele. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar sobre o professor João Ferreira é que ele é uma pessoa que
proporciona muitas possibilidades profissionais. Ele articula grupos, ele favorece com que a gente desenvolva as pesquisas. Ele foi coordenador da Rede Universitas por muito tempo, né? É uma pessoa muito querida e um profissional ímpar. Por favor, professor. Eu vou usar aqui. Se quiser ficar do lado aqui, você me avisa quando der 30 minutos que eu vou terminar. Bem, boa noite a todos e todas, né? Alunos, professores, amigos, colegas, né? É sempre bom voltar ao Mato Grosso do Sul e nessa oportunidade, né, participando de um evento tão importante como esse, né, o 7º Encontro de Políticas e Práticas de Formação de Professores. E ouvindo a fala dos colegas aqui, né, dá para a gente entender por que os programas subiram todos ao mesmo tempo, né? Há um esforço coletivo, certamente, né, por trás disso, e os colegas estão certamente de parabéns, né, por esse esforço coletivo, e mais ainda pela... Estou falando baixo? Tá baixo, então vou encostar mais aqui. E mais ainda, né, pelo esse esforço coletivo, como eu estava dizendo, e também, né, com a ideia de criação de um fórum, né, dos programas. Acho que é uma ideia interessante, e a experiência que vocês têm aqui, né, de fazer um evento reunindo, né, o conjunto dos programas, ela é muito interessante. Vou levá-la para Goiás, quem sabe a gente possa copiar a ideia. E agradecer também pela oportunidade de realizar esse evento em parceria com a ANPAE, né? A gente vem fazendo um esforço grande de reestruturação, digamos assim, da ANPAE, né? Nós praticamente hoje temos uma seção da ANPAE ou uma coordenação em cada estado da federação, à exceção de Sergipe e Roraima, mas vamos chegar lá. Então, é muito bom ter aqui uma equipe, né, no Mato Grosso, trabalhando junto com os colegas que estão aí firmes na CONAP também, né? E nós estamos lá firmes também na coordenação executiva da CONAP para realizar uma conferência, né, em abril de 2018. Bom, vamos entrar no tema, né? O tema que nos foi sugerido é certamente um tema muito amplo e muito complexo. Está com problema? Reforma do Estado brasileiro, agendas e tensões, educação, política e formação docente. Eu fiquei pensando qual desses subtemas que eu falaria, né? Mas vou tentar falar um pouquinho. Eu vi que na programação tinha, né, várias mesas aprofundando a temática da formação de professores. Então, vou fazer uma exposição um pouco mais, eu diria, mais geral, né, no sentido de tocar em vários assuntos que certamente serão aprofundados nas diferentes mesas, né, ao longo do dia de amanhã e depois. E eu sempre gosto de colocar algumas imagens, né, que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo no país. Hoje eu recebi uma figura, né, mostrando que o período de Estado democrático brasileiro ele é muito pequeno, né? Quando a gente olha para a história do nosso país, a gente vai ver que a nossa experiência democrática ela é muito curta. E, de certa maneira, essas imagens, né, que começam ali com a Constituição de 1988, mostram, né, exatamente esse esforço, né, que nós temos tido, né, desde o processo de redemocratização do país, desde o final do regime militar, para construir um projeto de educação nacional, né? Então, isso passa certamente pela Constituição, passa pela luta em torno de uma LDB que representasse, né, o pensamento da sociedade brasileira. Acaba que o projeto que foi aprovado não é o projeto, né, que a sociedade brasileira defendia. E depois o Plano Nacional 2001-2010, que ficou letra morta, porque sofreu todos os vetos do governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelas conferências, né, 2010, 2014, até que a gente chegasse no Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, indo até 2024. E, portanto, esse processo todo, né, ele retrata muito bem a ideia de
a gente lutar por um projeto democrático, popular, ou por um projeto de educação para todos e todas, um projeto de educação inclusiva. Por favor. Então, eu peguei o tema e coloquei aqui em 3 grandes itens, né? Os 2 primeiros eu vou tratar muito rapidamente, porque eu queria chegar propriamente no tema mais específico, né, desse evento, que é a questão das políticas de formação docente, diagnóstico, tensões e embates, né? E, portanto, vou muito rapidamente colocar alguns elementos para a gente contextualizar que momento é esse que nós estamos discutindo uma política de formação, né, de professores, ou política de formação e valorização de professores. Por favor. Aqui eu não sei onde ficar para não dar microfonia. Próximo. Então, veja, em tempos de escola sem partido, não é? É bom a gente reafirmar o nosso entendimento do que é educação, né? E aqui eu pus 5 ideias, né, que sintetizam o nosso entendimento, né, do que é educação. Educação é, sem dúvida nenhuma, como diz Frigoto, né, uma prática social que se dá nas relações sociais que os homens estabelecem entre si nas diversas instituições e movimentos sociais, sendo, portanto, constituinte e constitutiva dessas relações. Portanto, educação é muito mais amplo do que aquilo que está na nossa LDB, né, que trata da educação formal, da educação escolar, né? A educação, portanto, ela é uma prática social, mas ela também, como diria Bourdieu, não é, um campo social de disputa. Não é à toa que a gente está, certamente, aqui com muitos alunos, né, discutindo seus objetos de estudo, discutindo avaliação, currículo, formação, e tantos outros temas que são objetos de disputa, porque são objetos de concepções de homem, de sociedade, de mundo, né, e assim por diante. É também, portanto, um espaço de luta e contradição. Se há projetos distintos de sociedade de homem, há projetos distintos de educação. Há compreensões e entendimentos, né, distintos do que é educação. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma prática social também adequada a um fim. E, portanto, não cabe neutralidade nesse processo, né, já que ela é sempre dirigida com uma intencionalidade formativa. E é sempre, portanto, um ato político, né, lembrando aqui de Paulo Freire, né, nosso eterno mestre. E, sem dúvida nenhuma, também para contextualizar essa ideia, né, a gente está falando de Estado, né, de Estado, talvez pegando ali desde o Estado, né, que institui a instrução pública, desde a Revolução Francesa, que coloca a perspectiva de que a educação tem um sentido, né, importante na formação, mas também para assegurar a comum unidade de ideias, valores, sentimentos, né, de um determinado território. A gente está vendo agora, por exemplo, na Espanha, né, a Catalunha, é muito interessante porque eles preservaram a língua, né, a língua específica, aquilo criou uma identidade, né? Então, quando a gente está falando de educação, a gente está falando dessa origem, né, de um território que pode ser delimitado, mas também de um território que tem a ver com uma identidade social, né? E a educação, historicamente, ela, desde o surgimento dessa instrução pública a partir da Revolução Francesa, ela tem pelo menos 2 grandes perspectivas, né, que eu coloco ali em termos de que educação e para que educação. Há sempre uma perspectiva, quando a gente discute qualquer temática no campo da educação, que tem a ver com essa lógica e essa demanda econômico-produtiva e esse viés muito mercadológico que orienta a educação, né? Basta a gente pegar nossas constituições, nossas leis de diretrizes e bases da educação, que a gente vai ver essa lógica muito forte de que a educação serve para formar para o trabalho, para desenvolver competências para o trabalho, para qualificar para o trabalho. É sempre o viés econômico de que a educação cumpre um papel, né, na formação ou na composição da força de trabalho. Mas há também uma outra lógica que orienta os projetos nacionais de educação, que tem a ver com a demanda social. A ideia de que a educação ela é um direito social e humano, né? Quando eu era aluno na USP, eu lembro de um texto que o professor Vitor Paro escreveu, que o título é "Parem de formar para o trabalho". Né? A ideia era exatamente essa, de que a gente quase sempre justifica a educação, né, dizendo que a educação ela cumpre um papel na formação para o mundo do trabalho, né, a formação do trabalhador, e agora é toda a discussão do empreendedorismo, etc.
Na lógica, por exemplo, que o Saviano defende, que o Libânio defendeu, né, o Paulo Freire, a educação ela deve contribuir para a formação humana, para a emancipação humana. Não que ela também não tenha um papel na formação para o mundo do trabalho, mas certamente essa outra lógica a haver uma perspectiva mais humanística, talvez, né, e mais emancipadora. E aí há várias categorias que, ao longo do tempo, foram sendo defendidas e incorporadas na luta política, né? A ideia da gratuidade, da obrigatoriedade, da laicidade, da gestão democrática, e as coisas vêm se aprofundando ao longo do tempo. Muitas dessas bandeiras que a gente imagina já terem sido incorporadas no debate sobre a educação, infelizmente ainda não foram, né? Incorporadas. É sempre a discussão da laicidade em risco, da obrigatoriedade, da gratuidade, sempre no caso brasileiro com um déficit muito grande, né, em termos de atendimento. Bom, esse quadro pós-ditadura militar no Brasil, e com o déficit educacional que nós temos no país, em todos os níveis, etapas e modalidades, ele certamente está um pouco representado aqui nessa figura, né? Nós temos um sistema de educação em nosso país que é extremamente heterogêneo, diferenciado, assimétrico, desigual, né? No início dos anos 2000, participei de uma pesquisa sobre custo-aluno-qualidade do Brasil, que depois, né, gerou todo o debate sobre o CAC e o CAQui, custo-aluno-qualidade, né? Em que a gente percebe claramente que o desenho, a partir da Constituição, né, de 88, foi um desenho, né, articulado a essa ideia de um regime de colaboração e de uma descentralização da União para os estados, para os municípios, até chegar no âmbito da escola. Todavia, isso nunca foi equacionado, nem do ponto de vista da regulamentação do regime de colaboração, nem na lógica do que o Saviano defendia de constituição de um sistema nacional de educação, com planos de educação que pudessem orientar, né, a nação brasileira a termos políticas de Estado e não políticas de governo, né? Então, as conferências, elas tentaram, na medida do possível, caminhar na lógica da articulação, né, para que a gente tivesse a articulação dos entes federados, já que municípios também se tornaram entes federados a partir da Constituição de 88, e com atribuições muito sérias, né, em termos da educação infantil e do ensino fundamental, na lógica de articulação e de um sistema nacional de educação, para que, de fato, a gente pudesse garantir, né, o direito à educação nesse país, em termos de um financiamento para um padrão de qualidade, etc., etc. A nossa Constituição tem lá, né, no capítulo da educação, a ideia de um padrão mínimo de qualidade, que também nunca fomos capazes de regulamentar, assim como não regulamentamos o regime de colaboração. Então, esse desenho, né, que a gente estava colocando ali, ele é um desenho que mostra uma realidade, né, que é a realidade da educação brasileira, de um déficit educacional histórico, né, que precisava e precisa ser corrigido. Portanto, esse desenho, né, ele começou a ser, eu entendo assim, a ser melhor equacionado. Claro que tem pequenas iniciativas aqui e ali no financiamento, Fundef, Fundeb e tal, mas ele começa melhor a ser equacionado com a Emenda Constitucional 59 de 2009. Né? Ela traz um enorme avanço para a educação brasileira e ela não foi revogada. Claro que o PNE está lá tá encostado, né, por esse governo, mas essa emenda está aí. E essa emenda, ela estabelece o plano de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação. Saviano fez uma longa estudo sobre isso, né, dizendo que o sistema deveria preceder o plano, e ele está certo, que os pioneiros da educação já apontavam isso muito tempo atrás, lá nos anos 30, né, mas, infelizmente, o modo como isso foi produzido, né, já que tinha que ter um plano e não tínhamos um sistema, foi esse o desenho feito. E um grande avanço que a gente percebe é a ideia da meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto. Portanto, nós precisaríamos que parte da riqueza, né, desse país, de fato, fosse dirigida à educação para que a gente pudesse equacionar os grandes problemas da educação brasileira. Só para dar um destaque ali, a erradicação do analfabetismo. Nós prometemos que em 10 anos íamos acabar com o analfabetismo na Constituição de 88.
Depois colocamos na LDB de 96. Depois colocamos no PNE de 2001. E agora colocamos no PNE de 2014. E continuamos com 13 milhões de analfabetos, mais os analfabetos funcionais. Então vejam como a gente não leva muito a sério, né? Embora muitas vezes a gente avance nessas deliberações. Aqui eu estou fazendo síntese para entrar no tema, né, da política. Então veja, se eu pudesse aqui resumir muito rapidamente, eu diria que o governo FHC talvez fosse lembrado, em termos de educação, por dois pilares, né? Isso aí não são meus, isso aí é definido, dois pilares que foram muito bem trabalhados pelo Carlos Jamil Coury, né? A ideia da flexibilidade da avaliação. Se vocês pegarem o conjunto das políticas a partir da segunda metade dos anos 90, a gente vai ver claramente isso. A própria LDB, né, a versão que foi aprovada em 96, ela trazia muito essa lógica, né, de flexibilizar e, ao mesmo tempo, de avaliar e fortalecendo o papel da União nesse processo. No governo Lula, talvez a visão sistêmica, em contraposição à ideia de que, como foi no governo Fernando Henrique, o foco no ensino fundamental, né, de 6 a 14 anos, a ideia era se contrapor a isso e dizer nós vamos pensar a educação da creche à pós-graduação. E, ao mesmo tempo, atender demandas sociais históricas para garantir um maior processo de inclusão social. E isso a gente vai vendo na creche, vai vendo, né, no ensino médio, vai vendo na educação profissional, na educação superior e assim por diante. O governo Dilma não sabia muito o que dizer, escrevia ali Ciência Sem Fronteira, Pronatec e cotas. E o governo Temer está para ser escrito por vocês nas teses e dissertações, não precisa muita imaginação. Voltando à emenda constitucional 59 de 2009, vejam os enormes avanços que nós temos. Só vou fixar aqui muito primeiro, né? A obrigatoriedade de 4 a 17 anos. É um avanço enorme isso, né? Nós não fomos capazes, na LDB de 96, de avançar mais do que os militares escreveram na Lei 5692 de 1971. Lá se colocou 8 anos de escolarização obrigatória, nós repetimos os mesmos 8 anos na LDB de 96. Né? E só em 2009 a gente botou de 4 a 17 anos, que deveria ter sido universalizado em 2016. Já estamos atrasados com esse processo. Né? E essa lei, essa emenda, ela traz uma série de aspectos muito importantes, né? Não vou aqui me deter por conta do tempo, mas é sem dúvida nenhuma uma referência para todos nós que discutimos políticas educacionais. E para sintetizar isso, né, nosso assunto aqui não é Plano Nacional de Educação, mas para sintetizar eu diria o seguinte: quando a gente olha para as 20 metas do plano, e eu vou me deter mais na de formação daqui a pouco, nós temos a obrigatoriedade e universalização da pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e educação especial. Isso é obrigatório, é para universalizar, está escrito lá nessas metas. Depois, um conjunto de metas que também visam ampliar a oferta. Creche, EJA, educação profissional, educação superior, graduação e pós. E há outros temas que são discutidos em outras metas, como a alfabetização, educação de tempo integral, qualidade na educação básica e superior, elevar o tempo de escolarização média da população no Brasil, que é muito baixo, né? A formação e valorização, que ganhou 4 metas, que a gente vai comentar daqui a pouco, gestão democrática e o financiamento, que é a meta central, né? Que sem ela, certamente, a gente não vai conseguir alcançar as outras metas. E, portanto, a agenda que nós víamos produzindo no país tinha a ver, né, com essa referência da Emenda Constitucional 59, depois do plano, depois do sistema. Estávamos no Fórum Nacional de Educação, antes do golpe, exatamente discutindo a lei, o projeto de lei para instituir o Sistema Nacional de Educação. E várias outras coisas que estão lá na lei do Plano Nacional, que estão absolutamente atrasadas, né? E que talvez agora seja melhor nem mexer nesse contexto em que nós estamos vivendo, né? Dada a complexidade disso. Então, era mais ou menos essa agenda que a gente vinha construindo coletivamente em nosso país, né? Portanto, se a gente pudesse sintetizar, eu diria assim, desde a redemocratização do país, talvez a gente estivesse construindo um projeto
educacional, democrático e inclusivo que visava, né, esses aspectos centrais aqui. Claro que há contradições, há disputas, há divergências, mas a ideia de uma educação como direito social e humano, numa perspectiva mais igualitária e inclusiva, a ideia de igualar as oportunidades aos estudantes de diferentes classes sociais, a ideia de que justiça social, né, tem a ver com aumento de oportunidades educacionais e expansão da educação, a ideia de que a escola não deve ser seletiva e não discriminatória, né? Basta pegar a obra de Pierre Bourdieu, que a gente vai entender plenamente o que é a escola que nós temos, do ponto de vista da seletividade social e da afirmação dos destinos sociais, tanto dos que são herdeiros, né, do capital cultural, econômico e social, como daqueles, né, que não têm acesso a esse conhecimento, talvez mais erudito. E a expansão universal da educação de qualidade. Talvez essa seja a síntese da agenda, né, que a gente pudesse fazer. Bom, chegamos a esse contexto, né, de um governo golpista, né, que apresenta um projeto que se chama Travessia Social, uma ponte para o futuro. O futuro é esse aí que está sendo construído. E um futuro complicado, né? É um futuro autoritário, é um futuro de desmonte de direitos sociais, é um futuro bastante complexo, né, para os trabalhadores e para aqueles que pensam um projeto educacional naquela perspectiva que eu acabei de apontar. Portanto, esse documento trazia pelo menos 3 grandes ideias que a gente vê se materializar em inúmeras ações e projetos e programas, né? A ideia de uma política de ajuste social, de ajuste fiscal, com redução de gastos públicos, cortes orçamentários. Basta pegar a emenda constitucional 95, que foi aprovada, né, que praticamente inviabiliza o Plano Nacional de Educação. Ou essa emenda é revogada, eu diria, esqueçam, né, praticamente o Plano Nacional de Educação. Nem o Brasil crescendo a 5%, 6%, 7% ao ano, a gente daria conta de atingir aquelas metas estabelecidas pelo plano se a gente não revogar essa emenda, que daqui a pouco eu vou me deter um pouquinho mais nela. A regeneração do Estado, né, como diz lá o documento, na verdade, a gente poderia dizer que é a reedição do Estado mínimo enxuto ou supostamente eficiente, na perspectiva do neoliberalismo, né, de um Estado que sai da economia e favorece a ideia, né, de um fundamentalismo de mercado e favorece a ideia de que os agentes econômicos devem agir livremente. A ideia de privatização e ampliação das parcerias público-privadas. Basta ver o desmonte que foi o Fórum Nacional de Educação e as instituições que foram chamadas a compor o fórum. Vocês vão entender plenamente que lá estão presentes todas essas entidades, ONGs, OS, né, que hoje são ligadas ao empresariado da educação. Eu não vou falar disso, mas isso aqui é um inventário. Depois eu posso deixar isso, se vocês quiserem. Eu vim acompanhando o pacote de maldades, né, ao longo desse tempo. Então, as mais importantes, certamente, as PECs, né, teto dos gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma política, e agora, né, dia 20, eu acho, o pacote de formação inicial e continuada de professores. Sem contar as outras coisas todas que estão listadas aí, que mostram exatamente, né, essa truculência, esse autoritarismo, né, as reformas como a do ensino médio, que são plantadas sem nenhum diálogo com a sociedade ou com entidades do campo da educação. Então, veja, o cenário era de que nós precisávamos chegar lá aos 10% do PIB até 2024 para avançar nas metas do Plano Nacional de Educação, né? E nós não conseguiríamos fazer isso sem o dinheiro do pré-sal, sem o dinheiro, né, que vinha, né, dessa perspectiva de uso, né, de um recurso, de uma riqueza que nós temos no subsolo, né, em águas profundas, e que certamente ia dar essa injeção para compor os 18%, os 25% que estados e municípios devem aplicar em educação e certamente conseguir um pouco amenizar, né, essa herança que nós temos na área de educação, que é bastante dramática. Então, a emenda constitucional 95, que traz esse novo regime fiscal e teto para as despesas primárias, é interessante porque ela congela, né, as despesas primárias por 20 anos,
portanto, até 2036, né? E as despesas primárias, portanto, a partir de 2018, só poderão ser reajustadas no máximo pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, né? E para o ano de 2017, as despesas primárias do exercício de 2016 seriam corrigidas em 7,2%. Ficam fora das despesas primárias, saúde, educação, moradia, ficam fora as despesas com o pagamento de juros de encargo e amortização da dívida. Ou seja, os banqueiros sempre vão ter honrado, né, os papéis. E as despesas primárias serão sempre prejudicadas. Portanto, o que a gente vê, tanto no campo da educação como na esfera econômica, é uma forte virada à direita, né? Que a gente poderia talvez chamar de uma revolução conservadora na educação. Há certamente ideias de livre mercado e de uma ideologia do conservadorismo tomando, né, uma dimensão enorme hoje no país, né? Não só no Brasil, quer dizer, a gente vê, né, no mundo inteiro reflexo disso, dos Estados Unidos, da Inglaterra, ontem estava vendo a Áustria, né, vários países que têm assumido essa ideia, né, de uma reforma da educação, a educação como mercadoria, né, contra a estatização da educação, a ideia de um novo modo de gerenciamento da educação, com empresas, terceirização. Goiás, que é o meu estado, né, tem um misto de neoliberalismo com fascismo, né? Nós temos 27 escolas que são de ensino médio administradas pela Polícia Militar. A Assembleia aprovou agora mais 13 e aprovou também a criação de uma faculdade militar. E uma outra parte terceirizada para organizações sociais por meio de editais. A tendência é que todas as escolas do Estado, por meio de editais, sejam repassadas para empresas que vão administrar essas escolas. Portanto, é uma forte, né, modernização conservadora, no sentido de que de forte relação entre educação e economia, etc., com o mundo dos negócios e tudo mais, a gente vê ocupar esse espaço, né? Assim também como há, eu diria, uma desconfiança e diminuição da autoridade e autonomia dos professores. Eu queria entrar esse ponto, ele é muito importante, porque tem tudo a ver com o conjunto, talvez, dos temas, né, que vão ser discutidos aqui. Há uma diminuição, uma desconfiança e diminuição da autoridade e autonomia dos professores. Na maior parte dessas políticas, inclusive esse pacote que foi lançado agora recentemente, os professores não são vistos como intelectuais capazes de pensar o seu próprio trabalho, mas como recursos, né, como executores de políticas, de programas, de cartilhas, de livros, etc., etc., pensado por outros, né? E a gente percebe mais controles externos que negam exatamente o princípio da autonomia didática, né? E, ao mesmo tempo, responsabiliza os professores. Então, esse é um processo que tem a ver com currículo, com avaliação, com gestão. Em todos esses programas e ações, a gente vai vendo essa subtração da autonomia do professor. Portanto, se vocês pegarem o pacote que foi lançado agora no dia 20, a primeira premissa é exatamente essa. É uma premissa de uma... Eu me lembrei muito rapidamente de um livro que eu li, do Martin Carnoy, analisando a educação na América Latina, em que ele diz o seguinte: a maior parte das reformas produzidas nos anos 80 e 90 não foram capazes de dar os resultados que se esperava. O resultado, onde pode se investir mais, é exatamente focalizar no fator docente, né? E também focalizar um pouco na expansão da jornada escolar, a ideia da escola de tempo integral, para que o aluno permaneça mais tempo em situações de aprendizagem. Então, é uma focalização muito grande nos professores, né? E o que a gente está vendo agora com esse pacote é exatamente isso aí que eu quero entrar agora na segunda parte do tema, né? Que é a questão da formação, profissão e desenvolvimento profissional dos professores. Essa figura aqui eu vou detalhar em alguns slides. Eu gosto de usar essa figura que eu desenhei assim, para dizer como é que eu entendo a situação da formação e da valorização dos professores no Brasil. Primeira coisa, eu não separo formação de valorização, ou formação de desenvolvimento profissional. Se vocês pegarem o pacote que o governo lançou, nós temos 4 metas do PNE
para os professores. 2, né, a 15 e a 16 são formação inicial e continuada. A 17 e a 18 é valorização piso carreira. O governo lançou para as 2 primeiras. Para a segunda, dona Maria Helena falou que os professores já estão recebendo muito bem. Que houve quadruplicou o salário dos professores nos últimos anos, portanto, esse problema está equacionado. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse quadro, né, nós temos mais de 2 milhões, quase 2 milhões e 200 mil professores no Brasil. Né? E as situações têm a ver com aquele quadro lá que eu coloquei no início. Né? Um sistema desigual, heterogêneo, assimétrico, etc. etc. Para corrigir tudo isso, a ideia do Sistema Nacional de Educação, regime de colaboração, padrão de qualidade, tudo isso que nós vimos discutindo, que não seria possível sem maior investimento da União. Portanto, nós temos vários problemas. Você, só olhando aqui, vocês vão lembrar de muitos. A escolha da profissão, como é que se dá o ingresso, acolhimento, perfil dos aspirantes, o problema da profissão docente, em termos de condições de trabalho, massificação, diversificação e divisão da categoria, as próprias condições de formação, ali descendo, né, o piso, o plano de carreira, vindo para cá, o problema da formação inicial continuada, lá o problema do professor na escola, das práticas pedagógicas, como avançar, etc. E a ideia da profissionalização docente, a construção de uma identidade profissional. Né? Então, vamos avançar um pouquinho aí, para a gente ir conversando um pouco sobre isso. Aquele primeiro ponto, escolha, ingresso, acolhimento da profissão. A gente poderia passar horas, né, conversando sobre cada um desses aspectos. A escolha da profissão, o prestígio das licenciaturas. Né? O Bourdieu diz, né, que o destino social ele é traçado no berço. Né? Normalmente, há muitos estudos mostrando a seletividade social, né, que tem a ver, inclusive, com a escolha da profissão. Né? Cada um de nós carrega em si, né, um pouco dessa trajetória social e, mais ou menos, quase que consciente ou inconscientemente, a gente sabe as chances reais, né, que a gente tem nessa sociedade. Então, a escolha tem a ver com isso, tem a ver com o baixo prestígio da licenciatura. Maria Nenguita fala que a profissão de professor é uma semi-profissão, porque não tem estatuto econômico, não tem estatuto científico, ou pelo menos não é reconhecido. Não é? Qualquer um pode ser professor, não é? É como se não houvesse a necessidade de uma formação específica. Talvez a gente tenha um pouco de relevância social, pelo menos no imaginário social. Né? A atratividade da carreira, um dos temas muito discutidos recentemente, como tornar a carreira mais atraente, o perfil dos aspirantes, a nota, enfim, vários aspectos que têm a ver com a escolha da profissão, que nós teríamos que agir para que de fato essa escolha, né, produzisse, né, enfim, uma profissão de maior prestígio, de melhores, que atraísse jovens, né, cada vez mais preparados. A questão do ingresso, né, é um outro aspecto. O ingresso na profissão, né? Em Goiás, agora há pouco, eu estava dizendo das OS. O que significa concretamente isso? Que os professores que vão ser contratados não serão contratados por concurso público. Serão contratados por uma empresa terceirizada, que certamente vai pagar muito menos e vai cobrar muito mais. Então, nós temos que discutir o problema do ingresso. Né? E aí, fui lembrando de algumas temáticas ligadas a isso, a Bolsa da Iniciação Científica. O PIBID, nesse pacote, deve desaparecer, e em seu lugar vai aparecer a residência pedagógica, né, que foi lançada, PIBID, que é um programa de iniciação à docência. Né? E aqui eu já adianto, porque a tal residência pedagógica que está sendo proposta, que é comparada à formação na medicina você termina a graduação para depois fazer a residência. Né? Aqui não. A proposta para a educação é já começar no 3º ano fazendo a tal da residência pedagógica. Quer dizer, o professor, o aluno, meio que mão de obra nas escolas. E, não, claro, a bolsa que hoje é do PIBID, né, que é uma experiência muito interessante dos últimos anos, desaparece e, em seu lugar, assume essa ideia da residência, que é bem complicada, aí, do jeito que está desenhado. Concurso público versus contratos precários, né, em muitos estados, um enorme contingente de professores com contratos precários. Uma vez eu perguntei para o Heleno, né, que é o presidente da CNTE, o que é aceitável percentualmente em termos de contratos precários. 10%, 15%. Por quê? Porque tem
professores que se aposentam, licença maternidade, etc. Então tem uma margem ali, mas na maioria dos estados é 20%, 30%, né? 40% dos estados, municípios não fazem concurso público, né? Então é um grande problema. Essa discussão da prova nacional de concurso, que vem desde a época do Fernando Haddad, provavelmente nesse governo vai se transformar numa prova aplicada para aferir o desempenho dos professores. E o outro problema sério aqui é o acolhimento. Não é? O professor que chega na escola e que tem uma experiência, às vezes, muito negativa, né? Não há qualquer acolhimento. Eu acho que se a gente vai pensar numa residência pedagógica, ela teria que começar aqui, na fase do acolhimento, né? Quase que no estágio probatório, né? Como ocorre em muitos países da Europa, em que o professor chega à escola concursado ou se preparando para um concurso, e ali, depois de ter se graduado, ele tem essa experiência acompanhada, supervisionada. Por favor. Portanto, isso aqui eu peguei do Manifesto dos Pioneiros apenas para dizer que ele já tinha o diagnóstico. Né? Ele já tinha o diagnóstico do problema da formação inicial e continuada. Eles diziam que a unidade de formação de professores, a unidade de espírito, era fundamental para a gente mudar a realidade da educação brasileira. Né? Ixi, 5 minutos. Então, veja, só para lembrar aqui, né, como eles apostavam, Anísio Teixeira, todos, né, os pioneiros apostavam na ideia de uma incorporação dos estudos do magistério às universidades e, portanto, na libertação espiritual e econômica dos professores, era o modo que eles diziam à época, né, para dizer de uma profissão digna, reconhecida, com formação, remuneração, que garantisse esse prestígio da profissão. Eu vou passar aqui muito rápido, por conta do tempo. Tá? Eu estou sem relógio, sem nada aqui. Enquanto os alunos não saírem para assinar a lista... Agora há pouco o Osório estava falando da EAD, né? A quantidade de cursos de licenciatura na EAD. Normalmente, os governos criticam muito as universidades, sobretudo as universidades públicas, né, com relação à questão da formação de professores. A gente não pode esquecer que mais de 60% dos professores no país são formados em instituições privadas, na maioria, faculdades isoladas, com, se o Enem serve para alguma coisa, né, com baixa nota no Enem. Então, esse é um problema a ser enfrentado, né? E nós certamente temos uma diversificação muito grande, se a gente pensa, né, que os professores do país são formados em escolas, universidades, institutos, rede federal e todos esses formatos do setor privado. Por favor. E aquilo, né, agora há pouco a gente estava sendo comentado, né, 61,6% dos professores são formados em instituições presenciais e 38,4% à distância, segundo dados do censo, né, de 2016. Então, nós temos enormes problemas, né, que tem a ver com o locus da formação, a rede, os programas de formação e ações emergenciais quase sempre fragmentados, ausência de base comum, dicotomia entre formação pedagógica e formação de conhecimento específico, formação continuada, concepções e práticas que tem a ver com treinamento, cursos isolados, pontuais, etc. Né? Pode passar bem rápido aqui para... A gente não teria tempo, mas os estudos, né, eu fiz aqui uma síntese, vários estudos de colegas que se dedicam mais a esse debate sobre a formação de professores, e nas nossas instituições, sobretudo nas universidades, o debate sobre o bacharelado, a licenciatura, a dicotomia e separação, né, entre teoria e prática, a desarticulação da formação acadêmica com a realidade prática, a ausência de política de formação permanente e regular, a complementação pedagógica sempre mínima e cada vez mais mínima, né, dentro das nossas instituições, a desvalorização do magistério como profissão e da educação como campo de conhecimento, a própria desarticulação das grades curriculares com o perfil do profissional a ser formado, né? E os governos, o governo Lula tem um monte de ações, né? Então aqui um punhado delas, para tentar instituir uma política de formação de professores. Não vou ter tempo aqui de me referir a elas, mas certamente foram iniciativas que estavam no caminho de um diálogo
de construção, né, de uma política que envolvesse instituições formadoras, instituições contratantes e assim por diante. Pode passar. No governo Dilma, a mesma coisa, né, a gente avançou um pouco mais exatamente com a tal da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada, né, com a Rede Nacional de Formação, com o sistema, com a ideia de um Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, enfim, até chegar no que foi a aprovação recente, né? Nosso colega Luiz Dourado, do Conselho Nacional de Educação, foi o relator dessa resolução que foi aprovada e que está sendo desmontada também. Esse pacote que o governo lançou agora desmonta efetivamente essa resolução. Pode passar, isso aí são iniciativas da CAPES. Eu tinha colocado aqui as metas, né, para que a gente pudesse analisar, mas apenas para aquele comentário que eu fiz agora há pouco, ele é importante. Segundo o governo, esse pacote que foi lançado agora, no dia 20, ele atende a essa ideia de uma política nacional de formação dos profissionais da educação. Essa meta, ela pede, sobretudo, a ideia de uma formação específica em nível superior. Esse é o grande mote dessa meta. Pode seguir. A segunda meta aponta para a ideia da pós-graduação, né? Só que ali não está dizendo que é mestrado, doutorado ou especialização. A gente vê que grande parte dos professores que têm pós-graduação tem a tal da especialização, né? Que a gente sabe como foi feito, ou como é feito em grande parte desse país, né? O número de professores com mestrado e doutorado ele é muito pequeno, né? Então, certamente, há um espaço muito grande, de acordo com essa meta, para a gente evoluir na direção próxima, mestrado. No governo Temer, quem não viu ainda o pacote tem a ver com isso aqui, ó. Formação inicial, residência pedagógica, universidade aberta, ProUni, para ocupar as vagas ociosas do setor privado, sobretudo, né? A formação continuada com a criação do comitê gestor, com áreas de formação que já foram priorizadas, a plataforma de formação continuada, com cursos, percursos, certificações diversas, o mestrado profissional, especialização em cooperação, itinerários formativos no ensino médio, né? Isso não apareceu claramente, mas em outros documentos apareceu a ideia de que, já num dos itinerários formativos do ensino médio, a ideia da formação do professor, e referenciais também para a atuação do professor. Ainda no pacote tem a tal da Base Nacional de Formação Docente, que, uma vez aprovada, né, vai para consulta. Uma vez aprovada no Conselho Nacional, ela vai mudar todas as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, dos cursos de licenciatura. É quase uma espécie de intervenção, né, dos nossos cursos de licenciatura, para nortear os currículos e, claro, de acordo com a BNCC, né? A regulação e avaliação também no pacote tem diretrizes operacionais para as licenciaturas que vão ser apresentadas, bônus para as instituições que tenham nota 4 e 5 e que tenham um acordo com as redes para uma formação mais dirigida à prática e às demandas das escolas, a revisão dos formulários do ENAD, a avaliação pós-graduada, na perspectiva de valorizar mais a docência e a produção de material didático, né? Os programas aí de pós-graduação que a gente falou tanto aqui à noite. As pesquisa e informação, vários editais que estão prometidos para pesquisa, relatos de caso, produção de recursos e SECADI também com temáticas específicas. Um apanhado crítico de várias entidades que têm se pronunciado, inclusive a ANPAI, né, em relação a esse pacote, aponta que são medidas autoritárias na definição da política sem diálogo com os agentes da área, a separação entre formação e valorização, né, o pacote só trata de formação e não de valorização, a desconstrução da Resolução 2 de 2015, que foi objeto de muito debate nacional, né, com o envolvimento de várias entidades, é uma política que culpabiliza e responsabiliza os professores pela falta de qualidade, né, deixando de lado todos os fatores extra e intraescolares que a gente sabe, basta pegar de novo o Bourdieu, né, para dizer do capital cultural, da baixa escolarização dos pais, de como que uma série de fatores
influencia na aprendizagem das crianças, a discordância em relação ao diagnóstico, premissa e concepções de formação de professores, a padronização curricular, a redução, né, da função do professor a uma mera questão técnica de transmissão de conteúdos e educação por resultados, a ideia de uma formação aligerada e por meio de certificações, né, em plataformas, a ênfase na prática em detrimento da formação teórica, a ênfase em conteúdos, disciplinas e áreas específicas, a expansão privada das licenciaturas, com a forte presença de organizações, ONGs, na produção de recursos didáticos e da pós-graduação. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente nos próximos dias deve sair uma resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, favorecendo enormemente a expansão de mestrados e doutorados profissionais. E uma das áreas, certamente, de grande interesse é atender, né, essas demandas das secretarias de educação. Redução da autonomia das IES e dos professores e o fim do PIBID, que certamente é um outro ponto. Bom, eu não vou ter tempo, mas lembrem que eu mostrei uma figura lá atrás, que tinha aquela figura que eu disse que ia detalhar. O terceiro aspecto daquela figura tem a ver com a profissão docente, né? O contexto atual, que é de uma profissão bastante diferenciada e fragmentada, se a gente pensar nas carreiras, estados e municípios, né, de planos de carreira distinto ou ausência de plano, deteriorização das condições de trabalho, progressiva queda na procura pelos cursos de licenciatura. A UFG, por exemplo, tem enorme dificuldade de preencher as vagas nos cursos, né, no interior do estado, diminuição da taxa de conclusão dos cursos de licenciatura, pressão para a melhoria do desempenho, associação de incentivo e punições aos resultados das avaliações, novos mecanismos de regulação e controle. E quando a gente olha a questão salarial, para contrariar um pouco a lógica, né, de que o problema do salário dos professores está resolvido supostamente com o piso, né, que grande parte dos partidos que são a base do governo sempre foram contra o piso, né? Basta a gente olhar aqui a média salarial da OCDE, né? Esse aqui é o nosso piso salarial, certamente ele tem sido um grande avanço, porque os aumentos têm sido sempre acima da inflação e tem corrigido parte, né, dessa situação da profissão do professor. Mas quando a gente olha a média salarial lá em cima, né, da OCDE, a gente vê a enorme diferença salarial dos professores, né, do Brasil. E aqui, eu vou pegar só o primeiro dado ali, ó. 3.569 municípios não têm informação sobre plano de carreira. 1.248 possui plano e cumpre o plano. E a coisa vai piorando. Então, é um quadro absolutamente grave. Isso aqui é do monitoramento do PNE, que foi apresentado pelo INEP. Próximo. Aqui também, né, o problema do piso, da carreira. Próximo. Pode passar. A meta 17, que foi esquecida no pacote, tem a ver exatamente com valorizar os profissionais do magistério e equiparar seus rendimentos médios. Pode passar. Aqui dá para a gente ver quanto que um professor ganha, em média, lá, 52,5% em relação a outras profissões de nível superior. Então, nós teríamos que corrigir isso, né, para acertar aquela meta lá anterior, de que até 2024 os professores ganhassem pelo menos o equivalente à média, né, de salarial dos profissionais de nível superior. Aqui a outra meta que também foi esquecida, dos planos de carreira, né, e do piso salarial, que a gente já fez referência, né, e que são absolutamente fundamentais. Pode passar. O quarto aspecto daquela figura tem a ver, né, com a valorização docente e a construção da identidade profissional. Esse é um processo complexo e demorado, né? Muitos textos do Nova, né, vão nessa direção para dizer como Portugal foi caminhando, a Europa foi caminhando, nessa perspectiva, né, de fato, valorizar o docente, sobretudo a partir desse tripé da formação inicial e continuada, das condições de trabalho, de salário e carreira, né, e garantindo uma identidade profissional a partir da própria relevância social da profissão, do estatuto econômico com salários dignos, do estatuto científico, de uma formação específica, de entender a especificidade da formação,
do professor e garantir que esse seja um espaço, né, da profissão professor e não um espaço, enfim, de todo mundo, né? E também de um próprio controle do exercício profissional. Né? Queremos chegar no nível, talvez, da medicina, do direito, né, que controla, da engenharia, que controlam absolutamente o exercício profissional, mas entender que a profissão professor tem uma especificidade da formação e isso é necessário. Portanto, uma política nacional de formação e valorização docente deve envolver esse conjunto de fatores, né, que a gente vinha discutindo, que tem a ver com esse federalismo cooperativo e a efetivação do Sistema Nacional de Educação, com a base comum nacional, que é a ANFOP, há tantos anos, né, uma base unitária de formação defende, do papel da União na valorização docente, né, com a ideia de política e programas e ações permanentes e regulares de formação continuada, né, e não essa fragmentação que a gente tem, e às vezes até por iniciativa das próprias escolas, com o dinheiro direto na escola, né, que fazem gastos que não têm impacto, né, no trabalho dos professores, a própria articulação entre instituições de educação básica e de educação superior, entre instituições de ensino e instituições contratantes. De fato, a gente tem um distanciamento muito grande entre as instituições que formam e as instituições, né, que contratam as secretarias de educação. A ideia de teoria e prática, o PIBID, né, fazia um papel importante nessa articulação, né, de conteúdos e metodologias, de formação teórica, científica e pedagógica consistente, de estágio integrado na formação e no exercício da educação básica, com fóruns permanentes de licenciatura, né? Esses são aspectos. E o último, que tem a ver com práticas docentes ressignificadas, né? Tem a ver com a prática do professor, que eu não teria tempo aqui de desenvolver. E aí a gente vai... isso aqui é de uma pesquisa que nós fizemos, né, coordenada pela professora Dalila, que eu coordenei em Goiás, em que a gente vai mostrando toda essa nova reconfiguração do trabalho docente dos últimos anos, dos anos 90 para cá, que tem a ver com essa ampliação de tarefas, funções, responsabilidades, aumento da jornada de trabalho real, sem o reconhecimento formal. Basta a gente lembrar que a gente passou de 180 dias letivos para 200 no LDB. Né? Passou de 720 horas para 800. O professor não recebeu nada mais por isso. Então, há um sobretrabalho, né? A emergência de nova divisão técnica do trabalho na escola, o aumento da vigilância e controle sobre o trabalho docente. Isso vocês podem acessar lá, aquele site, né, do trabalho docente na educação básica. Vocês vão ver os resultados dessa pesquisa, que são bem interessantes, e que aqui tem uma síntese, né, que mostra também a responsabilização e autorresponsabilização pelos resultados. Esse é um fenômeno interessante. Quem mais se culpa pelos resultados? O próprio professor. Não é? Então, há uma entrega muito grande, né? A própria subjetividade do professor é capturada nessa autorresponsabilização. A adoção de tecnologias de controle e regulação das práticas docentes, formação aligerada e certificação por competências. A gente perguntou, eu peguei só um slide lá da pesquisa, porque eu achei ele muito interessante. A gente perguntou para os professores assim, nacionalmente, quais os fatores mais importantes para melhorar a qualidade do trabalho, do seu trabalho? Sabe o que eles responderam? Receber melhor remuneração, ter um salário digno, e segundo, que as políticas não querem ouvir, reduzir o número de alunos criança por turma, dos medidas que têm custo, né, e que também não são muito ouvidas, e os professores têm muito a nos dizer. Portanto, essa discussão toda passa pelo reconhecimento social, né? Não adianta a gente lançar um conjunto de ações de formação inicial ou continuada que não tem a ver com a questão do reconhecimento social da profissão professor e com essa perspectiva da educação como direito humano, social, né, que tem a ver com toda aquela lógica, né, que a gente vinha pensando de um projeto, por favor, nacional de educação. Para terminar, não posso deixar de falar da CONAP, né, e do momento que a gente está vivendo. Então, nós temos que, certamente, trabalhar na perspectiva de defesa de uma agenda democrática e inclusiva, né, que tenha a ver com toda essa lógica de luta política que nós víamos trabalhando e produzindo,
Promover, portanto, uma resistência ativa, de modo coletivo e propositivo, e, ao mesmo tempo, denunciar, resistir e enfrentar a perda de direitos e a ideologia conservadora da política e das ações em curso, das diferentes formas de terceirização e privatização da educação, dessa nova gestão pública que tem a ver com o gerencialismo e com a lógica do privado, que trata a educação como mercadoria e não como direito social e humano, que também denunciar e combater essa naturalização da dinâmica, né, do mercado na educação, a ideia de concorrência interna, individualização, diferenciação, premiação, né, que tem tudo a ver com essa lógica de mercado, também com essa forte subordinação formal e concreta do campo da educação, que gera uma heteronomia, né? Os professores não se reconhecem, porque todo o seu trabalho é pensado de fora, né, para dentro da escola, de fora para dentro da universidade, né? E o caráter injusto das avaliações e como elas impactam a confiança da sociedade. Então, todos convidados à CONAP 2018. Construindo juntos, né? Obrigado. Bom, primeiramente, parabenizar pela belíssima apresentação, né? E então a gente vamos nos organizar da seguinte forma. Primeiramente, a professora Celi fará alguns comentários com relação à fala do professor João, e depois a gente abre para um grupo de perguntas, tá? Professora Celi. Bom, professor João, eu não poderia também deixar de agradecer e dizer que, para mim, é um desafio, não tenho nem como sintetizar a sua fala aqui, mas eu vou tentar tecer algumas considerações. Essa tarefa que me foi dada, né, de fazer uma síntese da fala do professor, ela é muito ingrata e difícil de fazer. Mas eu quero pontuar 3 momentos da sua fala, né? Primeiro foi esse apanhado importante que o senhor fez de onde nós partimos, né? Então, nós partimos lá desde o Manifesto dos Pioneiros, que nós estamos lutando aí, né, por uma educação que seja uma educação democrática, que busque, né, a qualidade social, né? E que desde lá nós estamos buscando, na verdade, a ideia de construção de um sistema educacional de educação, que o professor Saviano, inclusive, coloca que nós não temos hoje. Eu estava comentando com a Karina que eu sou conselheira do Conselho Estadual de Educação, e outro dia, na Câmara de Educação Superior, nós estudamos um documento, professor, que é um projeto de lei que está tramitando para a construção de um sistema nacional de educação, uma lei de sistema, e que ela é extremamente horrorosa, né? E mostra exatamente todas aquelas condições que o senhor coloca aqui da centralização da centralização do poder na mão do Ministério de Educação. Para ter uma ideia, uma das partes do documento define lá a constituição do Fórum Nacional de Educação. E se você vai ler como se constitui pelo projeto de lei o Fórum Nacional de Educação, é só constituído pelo Ministério e pelos setores empresariais. Exatamente. Mostrando essa lógica que está colocada aí. E aí, essa construção da sua fala de uma forma brilhante, né, mostrando, inclusive, por meio de imagens, essa nossa trajetória em busca dessa educação que é democrática e de qualidade social, né? E aí, o senhor, então, fazendo essa construção chega até aquele momento de ruptura que nós vivemos, né, com o golpe. E aí, a desconstrução de todas as políticas, né, ou de toda a tentativa que nós vivemos até aqui na construção de uma política de Estado, né? E parece que, assim, nós nadamos e morremos na praia. A ideia que nós temos quando nós vamos ouvindo um pouco a sua fala. Mas, na verdade, esse é um processo de construção e que
o senhor coloca, nesse momento de ruptura, todas as políticas que estão sendo gestadas para a desconstrução desse caminho democrático e desse projeto coletivo de educação que perseguimos até aqui. E chega até então falando das novas reformas, né, e das novas políticas e dos novos planos que estão sendo colocados aí pelo governo, né? E, inclusive, com destaque aí para esse novo pacote de formação docente, né, que ele acabou de ser lançado, né? E aí finaliza a sua fala de maneira brilhante, né, mostrando qual que é o nosso trabalho, qual que é o nosso enfrentamento, né, qual é o nosso enfrentamento nesse processo. E então o senhor aponta, destaca a defesa de uma agenda democrática e inclusiva, né, que nós devemos lutar por isso. E também a nossa tarefa de resistir e denunciar, né, e de enfrentar e combater essa naturalização da lógica do mercado que se coloca e que, na verdade, é base para todas essas reformas que estão colocadas aí. Infelizmente, eu não consigo fazer melhor, né, por conta do tempo e também da complexidade que foi a sua apresentação e da profundidade, né, da análise que você resumiu aí quantos anos de luta, de trabalho dos educadores no campo da política educacional. Muito obrigada. Bom, então nós abrimos para algumas questões, para 5 questões, né, em uma rodada. Alguém gostaria de se inscrever? Não? Exatamente. Eu estou procurando minhas orientandas, elas não estão mais? Fugiram? Eu sempre falo para os meus orientandos, né, quando você for num evento, pega o seu objeto de estudo e põe na pergunta que você vai fazer, porque aí, de repente, ele te dá uma ideia legal. Eu usei bastante essa estratégia na época em que eu fiz. Bom, então eu vou fazer uma colocação, né? Com relação a esse cenário, com relação a uma política, né, como a gente viu que você apresentou no governo Lula, uma política voltada para as práticas inclusivas, para a questão da inclusão, né? Qual a perspectiva que você vislumbra? Eu já imagino, mas assim, com relação a áreas específicas, porque a gente vê que vem alguns financiamentos, né, para a questão da diversidade, para a questão da diferença, como foi esse pacto agora que veio específico para questões de gênero, étnico-raciais, educação especial, né? Então a gente vê que houve esse financiamento, mas em que sentido será? Você acha que a perspectiva é que continue financiamento para essas áreas específicas, ou a tendência é que isso também seja jogado no lixo, como muitas coisas têm sido, muitas conquistas têm sido, né? Essa é uma questão. O que a gente percebe, né, bom, está havendo uma redução enorme no orçamento e vai piorar, né? Redução no orçamento da CAPES. A CAPES, por exemplo, em 2015 foi 7 bilhões, 2016 foi 5 bilhões, 2017 4 e 2018 não sei. CNPq muito pior. A situação é muito mais grave. Sequer tem conseguido, agora há pouco eles implantaram, né, os projetos do Universal 2016, conseguiram pagar uma primeira parcela e não tem recurso para pagar mais. Então, a situação é muito grave, né? O FNDCT, que cuida dos fundos, né, de ciência e tecnologia, situação gravíssima, né? O próprio Ministério da Educação teve uma redução de 32% do orçamento. O que o Ministério tem feito? Ele tem encurtado, né, o financiamento em vários dos programas e tirado, às vezes, recursos
de determinado programa e colocado em outro. Por exemplo, para fazer residência pedagógica, vai ter que acabar com o PIBID, para pegar o dinheiro das bolsas do PIBID e pôr na tal da residência pedagógica. Então, na verdade, não tem mais dinheiro entrando. Tem muito menos dinheiro entrando e os programas, né, na lógica da tal da modernização e dos ajustamentos, estão sendo redefinidos, né? E com a emenda 95 aprovada, cada ano vai ficar pior. 2018 nós já vamos sentir muito, né, a diminuição de recursos. O governo deve, passada agora, né, a queda da segunda denúncia do Temer, vai entrar na pauta o congelamento do salário dos professores nas universidades federais. Não sei se vocês estão sabendo disso, né? Então, 2018 não haverá aumento salarial. Então, isso vai se estender, quer dizer, e vários outros processos nessa direção. Então, além do enxugamento dos recursos, da redução do tamanho porque você pega esse governo, não tem programa novo a não ser a reforma do ensino médio. E esse pacote agora, que não tem nada muito de novo, não ser a tal da residência pedagógica, que substitui, né, o PIBID. O resto, formação disso, formação daquilo, em plataforma, é mais para inglês ver, né? Do que propriamente alguma coisa mais consistente. Então, eu acho que, Karina, assim, eu sou um pequeno, querendo ser pequeno profeta, mas um pequeno profeta baseado em evidências, eu diria que os dois movimentos é esse da forte redução de recursos, né, para a educação de maneira geral, e esse conservadorismo, que não tem só a ver com o Ministério da Educação, né, que tem a ver com um monte de coisa, né, que a gente parece que não percebia, que estava latente na sociedade brasileira, e que a partir, né, do que ocorre, né, das manifestações de rua em 2013, essas coisas vieram toda à tona, né? Então, eu acho que a tendência, por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular, é varrer para fora todas essas questões de gênero, assim como varrer para fora dos planos nacional, estadual e municipal de educação, tudo aquilo que tem a ver com essa lógica da diversidade, da inclusão, né, que não tem a ver com a lógica liberal, né, da individualidade, da meritocracia, né? Então, toda essa lógica que tem a ver com corrigir distorções sociais, de renda, raça, etc., etc., elas certamente vão sofrer muito nos próximos anos. Como o governo não tem ainda uma força, talvez, para acabar com determinadas coisas, mas isso certamente viria num outro governo de direita, de centro-direita, que deve aprofundar ainda muito mais todas essas políticas e retirar pequenas conquistas que foram inseridas. A gente está vendo esse desmonte, realmente. E há uma crença, né, de que é uma crença bem desse povo que está lá, né, assim, de que eles planejam lá em cima e a coisa lá embaixo, no chão da escola, vai acontecer. Que no chão da universidade vai acontecer. Basta ler o João Barroso, né, da Universidade de Lisboa, para mostrar que há múltiplas regulações que envolvem diferentes agentes nesse processo. Pensar uma reforma curricular e achar que o professor, no outro dia seguinte, vai estar praticando aquela reforma, é uma ingenuidade. Basta ver todas as reformas curriculares que foram feitas nesse país e que resultaram em nada, em termos de impacto. Que impacto teve os parâmetros curriculares nacionais de ensino fundamental? 98, os parâmetros, né? Então, muitas dessas políticas são feitas, e no caso dos parâmetros, trouxeram especialistas da Espanha, de Israel, elaboraram, etc. E aí? Né? Então, não adianta fazer grandes reformas se elas não forem dialogadas, se os professores não forem, se não combinar, né, e construir, de fato, como um projeto dialogado. Quer dizer, eu tinha um colega que já faleceu, o professor Walter, ele dizia assim, o professor, ele tem um repertório, e ele sempre vai se valer desse repertório. Você chega lá na escola e fala assim, agora o método de alfabetização é o construtivismo. Bom, mas se ele só usava o silábico, quando fechar a porta, ele deixa o construtivismo logo e continuar com o dele. Ele cria um repertório de experiências, de práticas, né,
que é aquele quarto eixo que eu falei, né? Que precisa também ser dialogado, alimentado, né? Fortalecido. Mas isso tem a ver com uma concepção de professor como intelectual que pensa seu trabalho e que transforma a realidade em que ele atua, né? E não como um professor que é mero técnico, repassador de conteúdos ou pensado numa perspectiva de recurso, né? E não de alguém que é capaz de definir os rumos do seu próprio trabalho. Obrigada. Tem uma pergunta? Quem é? Alexandra. Isso. Boa noite, professor. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora. O senhor disse que está para sair uma resolução do Conselho Nacional de Educação que expande os mestrados e doutorados profissionais. Na sua concepção, sobre qual é a sua concepção, que não ficou muito claro para mim, sobre essa questão, tendo em vista que o nosso conceito da UEMS é o conceito 4 em mestrados profissionais? Obrigada. Eu vou passar para o professor responder, nós temos 10 minutos e, após isso, nós iremos para o lançamento dos livros, tá? Então, eu tive acesso a essa resolução por conta de uma pessoa que eu conheço do Conselho e que me passou em segredo essa cópia, mas eu sou muito fofoqueiro, então estou contando aqui para vocês dessa resolução, né, que é uma resolução que tem um viés absolutamente privatista, né, e ela põe toda a pós-graduação na lógica, né, do empreendedorismo, na lógica, enfim, nessa lógica do mercado, né, e abre a oferta de mestrados profissionais e doutorais para instituições que não necessariamente são acadêmicas, por exemplo, né? Então, eu penso que tem a ver um pouco com esse pacote, mas tem a ver com o fato de que o setor privado ele vai ampliando os nichos de investimento, né? Se ele entende, e já entendeu, que não há mais como explorar tanto a graduação, até porque o governo diminuiu o financiamento do FIES e do ProUni, ele vai ter que investir mais na educação básica. Ou ele vai ter que investir mais na pós-graduação para continuar ganhando e desenvolvendo os negócios na educação. Então, eu acho que tanto o ensino médio, com a reforma, que tem os vários chamados itinerários formativos, que a maior parte dos estados não terão condições de oferecer, e que certamente instituições que o MEC vai financiar, vai disponibilizar, o ensino médio, inclusive, pode ser oferecido em vários dos seus itinerários pela educação à distância. Se a gente está falando da má formação de professores, muitas vezes na educação à distância, imagina um ensino médio com itinerários formativos sendo oferecidos por Fundação Ayrton Senna, Fundação Lehman, Todos pela Educação, Fundação Bradesco e por aí vai, né? E agora mais esse outro nicho de mercado, né? Já que os tais dos MBAs, né, as especializações, já deram o que deram em termos de investimento para ganhar dinheiro, os mestrados profissionais, certamente, que têm tido um crescimento enorme, né? Desde mais ou menos 2004 para cá, os mestrados profissionais estão crescendo absolutamente, né, numa velocidade impressionante. Não estou falando dos mestrados profissionais que, em geral, as instituições públicas criaram, porque, em geral, são de boa qualidade. Estou falando desse outro nicho que se abre. Uma das coisas, por exemplo, que tem nessa resolução é que os mestrados e doutorados profissionais não serão avaliados mais pelas áreas específicas, exatamente para facilitar o seu crescimento, né, e favorecer que as instituições privadas possam rapidamente ter os seus cursos aprovados e colocar no mercado. Bom, então, como agradecimento, né, a gente entrega uma pastinha do evento e o certificado. E para a professora Celi também. E o certificado. Então, agradeço a todos. Eu tenho algum recado, Jacira? Ah, tá. Então, as meninas vão passar o recado. Pessoal, primeiramente quero me desculpar porque a gente não tem tempo mesmo para pergunta. Quem quiser conversar com o professor depois, ele está à disposição, ok? Então, só um lembrete. Ele vai participar com a gente aí até
A minha secretária está aqui para... Tá vendo? É porque eu vi que tem uma pessoa que ficou sem perguntar. Um recadinho para o pessoal da pedagogia diurno e noturno, que a lista de presença já está disponível no final, ali na porta do anfiteatro. Lembrando que, para obter o certificado, vocês precisam de pelo menos 2 assinaturas, ok? E agora eu convido a todos para o lançamento do livro História de Professores, Vida, Formação e Trabalho, Docente na Contemporaneidade, que é da professora Flavinês Rebolo, que ela vai fazer aqui mesmo. Então, eu peço para que ela venha compor a mesa e a gente vai fazer agora o lançamento de livros. Obrigada.